Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à cobertura do Estadão aqui na Connect Smart Cities, o principal evento sobre cidades inteligentes do Brasil. Hoje o nosso papo vai ser muito sobre o pedestre e as ruas, né, que na verdade é a base central aí de todas as cidades. E aí para isso eu estou recebendo aqui hoje o Reinaldo. Reinaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês e com todo mundo que está nos assistindo. Reinaldo Melo Neto é especialista de mobilidade ativa da WRI Brasil e vai bater esse papo com a gente, né, Reinaldo? Obrigada por estar aqui. Eu queria começar a nossa conversa entendendo por que ainda é tão difícil convencer prefeitos e gestores de que as cidades têm que ser feitas para as pessoas e não para os carros. Eu acho que a gente vem aí de uma cultura de anos, décadas para ser mais honesto, de um planejamento urbano voltado pro veículo motorizado, especialmente o veículo motorizado individual. Então, hoje em dia, a gente vê que as nossas cidades elas já têm constituído aí dessas décadas de urbanização do país um sistema viário que ele é baseado nessa malha que privilegia as áreas de circulação de veículos motorizados. Então, é só a gente parar para pensar aí nas ruas próximas da nossa casa ou nas áreas centrais das cidades onde a gente vive, como o espaço destinado para os carros e para os veículos motorizados, aquele espaço asfaltado, é muito maior que o espaço da calçada ou mesmo o espaço para a bicicleta, quando tem espaço para a bicicleta, né? Aproveitando que você tocou nesse ponto, queria entender, as bicicletas estão ganhando mais espaço, mais respeito nas cidades? Eu acho que sim, a gente tem nos últimos anos visto que sim, a bicicleta ela tem começado a ser discutida de uma forma mais séria e entendendo que ela é um modo de transporte e um modo de transporte muito sustentável porque ele emite zero, ele é mais seguro em termos de velocidade, além de ser uma atividade física, né? Então sim, ela tem ocupado mais espaço, mas a gente ainda está num ritmo um pouco lento se a gente for comparar principalmente com outros países ou outras regiões aqui, né? A gente não precisa nem ir muito longe, se a gente comparar, por exemplo, as nossas cidades, as nossas grandes metrópoles, com metrópoles vizinhas, como Buenos Aires ou mesmo, né, Bogotá, a gente vê ainda que o nosso sistema viário ele é muito focado no transporte individual motorizado, né? E qual que você diria que é a principal resistência a essa ideia de ruas completas? E até antes disso, que você explicasse para o público o que é uma rua completa. Perfeito. Ruas completas são ruas com foco nas pessoas, né? Então são ruas que são projetadas para que todas as pessoas consigam utilizá-las, independente da sua idade, gênero, das suas características físicas, das suas condições de locomoção. São ruas que atendem a uma vocação daquele espaço também, porque a gente sabe que cada rua tem suas características próprias, tem ruas que são mais comerciais, ruas que são mais residenciais, de uso misto, uso institucional. Então são ruas que têm que ter espaço para que todas as pessoas consigam circular de forma justa, igualitária, partindo do pressuposto de acessibilidade, conforto e sustentabilidade, né? Não é nada de outro mundo, então. A gente está falando de intervenções simples, um planejamento que não precisa grandes dados de inteligência artificial, nem nada disso. Exatamente, eu acho que a gente já tem aí conhecimento suficiente para entender que a mobilidade ela pressupõe que todos nós e todas nós temos que ter o direito de acessar os espaços da cidade, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa garantir que todo mundo consiga chegar nos lugares. Né? A gente precisa garantir que todas as pessoas, independente de onde elas vivam, elas consigam ter acesso à saúde, acesso à educação, acesso a serviços. Né? Então, o que acontece nesse sentido quando a gente está falando de ruas completas, quando a gente está falando de tecnologia, são coisas muito simples. A gente tem que entender que as calçadas têm que ser confortáveis e acessíveis, elas têm que ter uma largura digna, que a gente tem que instalar infraestrutura cicloviária e que ela seja segura, que a gente tem que reduzir velocidades, né? E, enfim, criar um ambiente onde a gente tenha sombreamento, vegetação, soluções baseadas na natureza para que as ruas não alaguem. Então não é nada de outro mundo, na verdade é a gente, inclusive, voltar um pouquinho, pensar que as tecnologias são complementos para um sistema viário aí que tem que ser eficiente e alinhado com a natureza. E o que a gente pode dizer para o comerciante que teme perder aquela vaga de veículos, né, e de repente fica achando que o movimento vai diminuir, para que ele também se entusiasme aí em estar numa rua completa e incentivar o uso do pedestre? Olha, a gente já tem estudos aí publicados ao redor do planeta, né, que mostram o benefício de você ter
por exemplo, uma infraestrutura para pedestres adequada e de qualidade, confortável, sombreada, perto de comércios e inclusive de infraestruturas cicloviárias, né? É só a gente pensar o espaço que um automóvel ocupa na rua em comparação ao espaço de uma bicicleta ou ao espaço de uma pessoa, né? Então, geralmente, há esse estranhamento inicial e essa preocupação inicial da perda do cliente que chega de carro. Mas, na verdade, se a gente consegue realocar as vagas de veículos para ampliar a calçada, ampliar a infraestrutura cicloviária, isso de uma maneira confortável, segura e acessível, a gente está levando um número muito maior de pessoas para esses pontos, né? A gente tem exemplos, por exemplo, em São José dos Campos, a rua Coronel Monteiro, José Monteiro, Coronel José Monteiro, a rua Coronel José Monteiro, em São José dos Campos, ela foi revitalizada e os comerciantes, inclusive, começaram a adotar esse espaço e fazer a sua zeladoria. Então, hoje a gente tem, por exemplo, mobiliário urbano, que os comerciantes fazem a zeladoria por entender a importância de as pessoas circularem por esse espaço, inclusive com espaços de permanência, né? E eu queria falar de uma questão aqui que tem deixado o mercado imobiliário bastante preocupado, que são as fachadas ativas, né? Que foram pensadas nessa ideia de atrair o pedestre, mas em São Paulo, pelo menos, a ocupação ficou muito baixa. A gente tem vários pontos fechados, os empreendedores não sabem muito bem como lidar com isso. O que você recomendaria aí para esse dilema das fachadas ativas? Bom, em primeiro lugar, a fachada ativa ela é uma solução eficiente. É só a gente pensar em cidades icônicas do mundo. Paris é uma cidade onde toda a sua área central é de fachadas ativas, né? Também é uma diretriz da cidade. A gente vê como a vida é pungente nesses espaços. Então, quando a gente tem um prédio com fachada ativa, a gente está, como diria Jane Jacobs, uma autora muito famosa para quem quiser pesquisar, uma jornalista aí muito atuante na área da mobilidade, a gente está propiciando os olhos da rua, né? Porque a gente está fazendo com que a cidade tenha vida, tenha movimento. E o que acontece no caso de cidades como a nossa aqui em São Paulo? Por que essas fachadas ativas, essas lojas, elas não estão sendo habitadas, né, por empreendimentos? Porque a gente tem que qualificar a rua. A rua, ela compreende o espaço que vai de uma fachada a outra. Então não adianta eu ter uma loja maravilhosa se não tiver uma calçada com uma largura adequada, se eu não tiver, por exemplo, uma infraestrutura cicloviária para levar as pessoas até esse lugar. Então a gente tem que pensar, sim, na fachada ativa como uma estratégia, mas para além dela, o quanto esse espaço urbano, essa rua está atrativa, o quanto a gente tem de vegetação, mobiliário, calçadas acessíveis, espaço para circulação de ciclistas, que vai fazer com que as pessoas cheguem até esse lugar, né? E falando em projetos de longo prazo, né, como fazer para um projeto perdurar mais de uma gestão? Às vezes a gestão muda, o projeto perde força, tem um desengajamento, né? Como fazer com que eles realmente perdurem? Olha, acho que um ponto central é políticas públicas destinadas a isso. Criação de planos de mobilidade que já são obrigatórios em muitas cidades, algumas já têm mais a revisão desses planos, planos temáticos, como planos de caminhabilidade, planos de segurança viária, são planos estratégicos que geralmente têm um horizonte temporal de duração, mas viram leis, viram decretos, e isso vai sendo permeável através das gestões. E também a partir da capacitação e capacitação técnica, né? E aí a gente está falando de corpos técnicos de prefeitura que eles são, né, eles são pessoas que ficam, né, que elas permanecem independente da gestão municipal. E Reinaldo, se você pudesse escolher uma rua, qualquer rua do Brasil, uma rua simbólica para transformar numa rua completa, qual seria a sua escolha? Essa pergunta é muito boa. Quando eu estava conversando aqui com você, eu pensei agora na Avenida Paulista, é uma rua icônica de São Paulo, também na Avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio de Janeiro, que tem uma velocidade de 70 km por hora, que é a velocidade hoje é o principal fator de risco para mortes no trânsito, e essa velocidade está muito acima do que preconiza, né, a Organização Mundial da Saúde, então eu já imagino ela com uns 30 km por hora, mais pessoas ocupando, mas eu acho que a rua que eu escolheria seria qualquer rua em região periférica de qualquer cidade do país, porque é lá onde a gente encontra os principais desafios, são nas regiões periféricas que nós não temos o mínimo de infraestrutura de saneamento, de calçamento, de qualidade, né, de espaço
de rua, e a rua hoje é o principal espaço de convivência que a gente tem nas cidades, né? Às vezes a gente está longe de um parque, está longe de uma praça, mas ninguém deveria estar longe de uma rua. Então eu acho que qualquer rua em cidade brasileira, em região periférica, é uma rua prioritária para a gente trabalhar. E você acha que as pessoas perderam esse sentido da rua como um local de encontro? Porque agora os encontros acontecem prioritariamente em lugares privados, né? Em cafés, restaurantes ou na casa de alguém. Como fazer para resgatar isso, né? Até estou pensando aqui nas crianças, os parquinhos, as praças, né? Como é que a gente pode resgatar essa relação com a rua, com o espaço público nas cidades? Eu acho que sim, eu acho que as ruas perderam um pouco esse papel, mas quando a gente vê alguns projetos de ruas completas, né, ou dessas ruas que se tornam espaços peatonais focados nos pedestres, ou mesmo ruas que fecham em algum momento, né, e se tornam ruas exclusivas para pedestres, quando a gente vê esses movimentos, a gente vê que a rua, na verdade, ela não perdeu a sua capacidade de atrair pessoas, né? Vamos pegar o exemplo da Paulista Aberta. Quando a Paulista Aberta está funcionando, né, ela se torna um espaço de extrema qualidade para convívio, para trocas, para cultura, para o comércio, inclusive, né? Não, e o próprio Minhocão, né, que tem essa discussão se é parque, não é parque, mas de fato foi apropriado pelas pessoas. O Minhocão é um exemplo também emblemático, né? A gente tem uma solução que cada vez mais ela funciona como quase como um parque, né? Onde a gente pode praticar atividades físicas ou mesmo momentos de convívio, exposições, filmes, eventos. A questão do Minhocão é como a gente trata embaixo também, né? A gente tem que pensar que ali embaixo também tem uma rua, ali embaixo também merece vida, ali embaixo também merece cuidado. Mas sim, né? A gente criando esses espaços de convívio, a gente vê que, na verdade, a rua nunca deixou de ser um espaço de atratividade para as pessoas. O que acontece é a maneira como a gente está desenhando e implementando essas ruas, sim, está fazendo com que elas sejam cada vez menos habitadas. E ainda sobre as suas completas, né? Essas intervenções, como é que elas podem ser feitas? Pensando numa rua que já está construída, já está dada, como é que os moradores e comerciantes, enfim, a comunidade ali local poderia transformar essas ruas numa rua completa? Eu acho que quando a gente fala de rua completa, a gente tem que entender que a gente tem que ter uma distribuição do espaço da rua, e a gente está falando de um lado da calçada até o outro lado da calçada, da fachada de uma casa até a outra fachada de casa. Então, a área de rua não é apenas aquela área de asfalto ou de pavimento que o carro circula, mas ela também é a área onde tem calçada, também é a área onde tem ciclovia e ciclofaixa, e o principal é a gente redistribuir esse espaço viário, né? Hoje a gente sabe que quando a gente consegue realocar o espaço que hoje é geralmente amplo e grande, destinado aos veículos motorizados, aos carros e aos veículos individuais. A gente consegue realocar, diminuir ele um pouquinho, reajustar ele de acordo com as normas e com os dados que a gente tem do que seria o ideal. A gente consegue ali incluir uma infraestrutura cicloviária, a gente consegue ter um espaço de estar junto à calçada, a gente consegue ter mais vegetação, mais verde, mais espaços de estar e permanência e convívio, né? Então acho que essa seria uma medida, e também a gente inclui algumas medidas que a gente chama de medidas de moderação de tráfego, né? A gente tem elementos que façam com que, por exemplo, o carro reduza um pouco a velocidade, porque em vias onde o carro tem uma velocidade mais reduzida, a gente sabe que a gente convida mais as pessoas a usarem esse espaço, convida mais os ciclistas a usufruírem também desse local, né? Bom, e aí eu queria que você me contasse, então, 1 ou 2 projetos do WRI dentro dessa temática aí para as pessoas conhecerem melhor. Eu acho que a gente pode citar uma rede de ruas completas que nós trabalhamos no âmbito da iniciativa Bloomberg para a Segurança Viária Global, com outras instituições parceiras, como a FNP, que é a Frente Nacional de Prefeitos, Vital Strategies, e o Instituto Cordial, que é uma rede que contempla aí 20 cidades do estado de São Paulo, né? Essas 20 cidades passaram por um processo ao longo dos anos de 2021 até esse ano de uma série de capacitações, e a gente viu aí vários projetos sendo implementados em cidades do estado de São Paulo. Eu destaco Guarulhos, tem um projeto no entorno da Praça Nossa Senhora Aparecida, Campinas
Campinas, na Rua Delfino Sintra, também tem em alguns entornos escolares, como a Seidon Edward Robinson, né? A gente pode destacar também algumas outras cidades assim mais distantes, como Ribeirão Preto, cidades menores também, como a cidade de Registro, que implementou alguns projetos também de urbanismo tático, né? Uma estratégia que a gente usa para fazer essas intervenções rápidas. Acho que é um bom exemplo aí que pode render frutos e pode inspirar cidades de diferentes portes, né? Ou seja, tem para todos os gostos. Exatamente. Acho que a grande questão é que a gente sabe que todas as cidades elas vão ter sempre uma rua, e essa rua ela é muito parecida em qualquer lugar, embora a gente sempre pense, na minha cidade é mais difícil implementar isso, na minha cidade é mais difícil fazer tal solução, mas não, a gente sabe que todas as cidades, ao fim e ao cabo, elas vão ter aquela mesma estrutura viária, calçada, leito carroçável, e a gente sabe que isso é possível de se trabalhar e de se melhorar. Reinaldo, muito obrigada pela sua participação, por ter batido esse papo aqui com a gente. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. E obrigada a você que assistiu também. Fiquem ligados para as próximas conversas diretamente aqui da Connect Smart Cities.